Amigas e amigos, em primeiro lugar eu quero fazer dois esclarecimentos a respeito do meu último comentário, que eu disse que quem pediu a penhora do triplex do Guarujá para a juíza Luciana Correia Torres de Oliveira foi a OAS, quando na verdade foram os credores da OAS. Isso não anula o mérito do que eu disse a respeito dela, da nota translocada mambembe que ela soltou aí, sem pé nem cabeça, pressionada pelo espectro da Operação Lava Jato, tentando justificar o injustificável. Quer dizer, a pessoa pode penhorar um imóvel assim, sem mais nem menos, sem verificar quem é o proprietário, qual é a legalidade deste imóvel. E se fosse meu, eu ia reclamar com quem? Com o bispo, com o arcebispo? Talvez fosse o caso de eu reclamar lá com o arcebispo da minha cidade de Maringá, o Dom Anuar Batiste, que foi lá naquele ato interreligioso organizado pelo Irivaldo Souza, corrupto, condenado no caso do roubo lá dos tucanos de Maringá, né, que foi um ato que ele organizou para homenagear o Sérgio Moro, que foi lá fazer show pirotécnico. Eu tenho comentado bastante isso aqui, e o Dom Anuar Batiste estava lá fazendo elogios rasgados ao Sérgio Moro. Talvez fosse o caso de reclamar para ele. O outro esclarecimento é que eu disse de passagem, comentando rapidamente, que esta matrícula atualizada do cartório de registro de imóveis do Guarujá, né, prova que o imóvel é do Lula, prova que o imóvel não é do Lula. É isso que eu queria dizer. Esses dois fatos já bastam para provar concretamente, prova material, de que a Operação Lava Jato faz uma acusação farsa ao Lula. Só duas pessoas podem responder por esse triplex. O Léo Pinheiro, que é o chefão da OAS, e o Sérgio Moro, que é o chefão da Operação Lava Jato, que confiscou o imóvel. Ela que fosse se entender com esses dois aí. E solta aí essa nota mambembe. Isso posto, eu quero comentar aqui uma pesquisa que saiu aí, feita agora, essas coisas, né? Eles empurram goela abaixo da opinião pública, a opinião privada, depois vão lá manipular a opinião pública. Uma pesquisa de um tal de Instituto Ideia Big Data, né, que diz que ouviu 2.002 pessoas em 39 cidades e tal, e constatou que 56% da população, dos entrevistados, responderam acreditar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fará uma apreciação justa do recurso de Lula e tal. Um terço, 33% dos pesquisados, disse não saber responder, e 11% duvidaram da isenção do tribunal. Olha só, com toda a manipulação que eles fizeram, né, a gente pode pôr aí 33% mais 11%, né, contra eles. 33% não sabe e tal. Com toda a manipulação, repito aqui, que eles fizeram, essa guerra midiática de conteúdo fascista, goebbeliano, né? É um resultado que eu considero surpreendente, porque é isso, né? No mérito, quem pensa um pouco, minimamente, nas coisas, né, sabe que, né, no mérito essa sentença não tem nenhuma razão. Os juristas, todos, inclusive tem aí nos veículos da mídia, os juristas que analisam o mérito, todos eles chegam a essa conclusão. Não se sustenta. Né, tem essa análise aí desse analista do New York Times, e outros tantos juristas de fora, juristas daqui e tal. Ou seja, é porque não tem nenhuma consistência na acusação. É fato, né? Quando se põe fato com fato, porque quem se propõe a analisar a condenação do Moro analisa pela platitude. Pode observar isso, a generalidade, né? E evita entrar no mérito, na essência da coisa. Na platitude pode-se mentir, aquela história goebbeliana, né, do marketing nazista. É possível contar uma grande mentira dizendo verdade. Fala uma verdade aqui, outra ali e tal, faz aquela miscelânea, aquela confusão, e incautos engolem. Esse é o objetivo, né? O trâmite da Operação Lava Jato, né, de toda a sustentação que eles fazem aí para acusar o Lula, também outra prova concreta de que, no mérito, esta acusação não tem o menor sentido. Né? Não liga A com B. Né, não soma 1 mais 1, não dá a soma, não tem uma equação mínima que feche, né? A começar pelo relatório inicial de tudo isso, daquele delegado que eu tenho falado dele aqui, analfabeto funcional, Márcio Anselmo, corrupto, acusado aí de vários casos absurdos, né? Eu já falei bastante dele aqui, né? Do PowerPoint do indecente Deltan Dallagnol, um PowerPoint indecente do indecente Deltan Dallagnol, e a sentença do Sérgio Moro, o resultado é isso aí. Olha aí, a farsa. E no meio também a gente tem que levar em consideração, né, o comportamento do Sérgio Moro, o sequestro do ex-presidente Lula, a invasão da sua residência, da residência de seus familiares, dos seus amigos, o sequestro de roubo, né,
de equipamentos eletrônicos lá, das crianças inclusive, celulares da Dona Marisa, das crianças, que até hoje eles não deram conta disso, né? O vazamento dos telefonemas da presidenta Dilma com o presidente Lula, dos familiares do Lula, esta execração pública que a mídia vem fazendo, esse cartel mafioso vem fazendo, tudo isso precisa ser posto aí no cômputo, né? O slogan de tudo isso aí, de toda essa lógica da acusação, é a fake news, a indústria da fake news, que tem como slogan aí essa história de que a lei é para todos. O Marco Aurélio Mello, comentei dele aqui recentemente, né, ele usou muito isso, a lei é para todos. O editorial do jornal o Globo hoje também tem esse título, a lei é para todos. É o slogan da Operação Lava Jato, que foi parar nos cinemas. Aliás, mais uma negociata da trupe do Sérgio Moro até hoje não explicada. Quem financiou esse filme? De onde veio toda essa grana? E outra, toda essa farsa tem ligação direta com a farsa do Mensalão. Aquilo, o domínio do fato, né? O José Dirceu, o símbolo de tudo isso, não tem uma única assinatura dele em todo o processo, nem da farsa do Mensalão, nem da farsa da Operação Lava Jato. No entanto, eles meteram aí, sei lá quantos anos de prisão nas costas dele. É uma grande farsa, portanto, que a gente só pode concluir, né, analisando as coisas, mostrando que está provado por A mais B que não existe o menor resquício de realismo nas acusações dos corruptos da Operação Lava Jato. A gente só pode chegar à conclusão de que são duas ideias políticas que estão sendo avaliadas neste tribunal. Os petistas, que é o epíteto que eles puseram aí, né? Petistas. Em outros tempos isso foi dito para os judeus na Rússia Antiga, para os judeus comunistas na Guerra Civil na Rússia logo após a Revolução de 17, no regime do Adolf Hitler, né? E nos comunistas aqui no Brasil, aqui ó, testemunhas oculares do que foi isso ao longo do século XX. Tudo que a gente está vendo aqui, e por isso que eu sempre recomendo a leitura desses livros aqui. Tudo que a gente está vendo agora, a gente vê aqui e compreende o fio da história por estas testemunhas oculares dos acontecimentos no século XX. A farsa do Plano Cohen no golpe de 37, né, a farsa na cassação, muito parecido, aliás, na cassação do registro do Partido Comunista do Brasil, muito parecido o processo com esta farsa agora que nós estamos vendo, a farsa da cassação dos mandatos, enfim, toda a lógica que levou ao golpe de 64, ao projeto neoliberal e etc. Portanto, eu digo aqui que é preciso a gente conhecer a história para a gente avaliar o presente. Né? O que está no banco dos réus, na verdade, junto com os petistas, entre aspas, né, são os judeus de antigamente, os judeus como eles tratavam antigamente, os comunistas, né, que agora são todos petistas, os abolicionistas, os independentistas, né, os republicanos, a causa do progresso social. Né, porque esse é um regime velho, né, ele só pode sobreviver à base da violência. Eu disse aqui várias vezes, resquícios de regimes passados, né, escravidão, o feudalismo, restos aí da história que ficou pelo caminho. Nós estamos vivendo um processo de retrocesso dos avanços do século XX que só piora a situação. Todos os avanços progressistas do progresso social, da democracia, né, da soberania dos povos e tal, conquistados ao longo do século XX, houve um grande retrocesso do final do século XX para o começo desse século agora. Né? O que está também no banco dos réus é a geopolítica, o BRICS, a Unasul, né, coisa que o Lula enfrentou isso junto com o chanceler Celso Amorim e tal, criou aí uma nova configuração. Né? Está também no banco dos réus, com processos de julgamentos muito semelhantes, né, ao caso do Dreyfus, que eu já comentei aqui, do judeu Dreyfus na França, é uma história que é bem conhecida aí. O caso do Sacco e Vanzetti, que foram condenados e enforcados, décadas depois foram absolvidos pela justiça do regime norte-americano. Né? Estão os mártires de Chicago, estão aqui Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Felipe dos Santos, os alfaiates da Bahia, os republicanos, os abolicionistas, etc, etc. É a história que está sendo julgada. É mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que entender por aí. Agora eles precisam, num regime assim, eles precisam dessas organizações criminosas, essas máfias midiáticas, essas organizações que eles juntam aí no Poder Judiciário, como é o caso da Operação Lava Jato. Como foi no passado, no caso das SA, lá do regime do Hitler, das SS, do marketing goebbeliano e etc. Porque esse negócio de roubar, analisando friamente, negócio de roubar é para quem pensa em si próprio. Quem vive em círculos sociais restritos, com vícios próprios,
com a ideia de levar vantagem em tudo, que faz do seu objetivo de vida a busca de regalias. Para isso, essa gente não pensa duas vezes na hora de pisar em cabeças, em praticar todo tipo de violência social, como nós estamos vendo agora nessa caçada infame ao ex-presidente Lula, como é o caso de outros exemplos da nossa história. Cria-se uma corrente de mobilização, como estamos vendo agora com esse ativismo raivoso dos cachorros loucos lavajatistas. É uma lógica, portanto, são duas vertentes que estão sendo avaliadas nesse julgamento farsa do ex-presidente Lula. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.